Beleza, já estamos de volta depois do rápido intervalo. A Seleção Brasileira Feminina Sub-17 também realiza trabalhos, atividades que nós vamos colocar agora em evidência para você. Vamos dar uma passada então no material da CBF, que traz detalhes da preparação do Brasil. O Brasil que vai aí se preparando para enfrentar o Chile. Vamos acompanhar então com esse material da CBF, que divulga para a imprensa esse conteúdo que é de muita valia, muito valioso nas questões de informação. Vamos ver. É isso aí. É isso aí, minha gente. É isso aí. A seleção brasileira em preparação, seleção brasileira feminina em preparação para o duelo com o Chile. E você vai acompanhar ainda mais detalhes no decorrer da nossa programação. Vamos lá. A CBF também divulgou, através de uma convocação oficial, os atletas relacionados para atuar na seleção masculina sub-17. Vamos dar uma olhada então como foi essa convocação e como será com a presença de atletas que brilham no futebol brasileiro com camisas de clubes tradicionais para vestir a camisa do Brasil na categoria sub-17. Olá, amigos. Divulgamos agora a lista dos atletas convocados para a segunda fase de preparação da Seleção Brasileira Sub-17 entre os dias 25 de novembro e 4 de dezembro, visando o Campeonato Sul-Americano Sub-17 a ser realizado no Equador em abril de 2021. Vamos aos nomes. Goleiros: Diego Fernandes, Atlético Mineiro; Leandro, São Paulo; Micael, Atlético Paranaense; Pedro Lucas, Coritiba. Laterais: Ataíde, Atlético Paranaense; Léo Maná, Corinthians; Vinícius Tobias, Internacional; João Douglas, São Paulo. Zagueiros: Gabriel Santos, Palmeiras; Kaique, Santos; Thiago Kozer, Chapecoense; Victor Araújo, Vasco da Gama. Meio-campistas: Andrei, Vasco da Gama; Davi, Ceará; Cauê, Botafogo; Matheus França, Flamengo; Robinho, Palmeiras; Rodrigo, São Paulo. Atacantes: Emerson, Atlético Paranaense; Eric, Vasco da Gama; Felipe Augusto, Corinthians; Jonathan, Botafogo; João Victor, Ceará; Luca, Atlético Paranaense; e Matheus Lima, Flamengo. A convocação oficial da Seleção Brasileira Sub-17, com muitos atletas que atuam aqui no Brasil. Se você observou, jogadores até do Ceará. Isso é muito importante, a presença desses jogadores nas categorias de base da Seleção Brasileira para poder ganhar mais cancha.
O árbitro Weber Roberto Lopes é um dos mais respeitados na história recente do futebol brasileiro. Ele que já comandou muitas partidas decisivas e que já defendeu também, através de sua participação na arbitragem, até jogos importantes de caráter internacional. Ele está se preparando para atingir uma marca, uma das mais expressivas, como comandante de jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. E a CBF, aproveitando a oportunidade, faz uma homenagem para o árbitro brasileiro Weber Roberto Lopes. Eu tracei alguns objetivos, mas jamais, né, a gente imaginava chegar numa quantidade de jogos assim expressiva, até porque a gente sabe a dificuldade, né, pelo elenco de árbitros que nós temos no Brasil, mas a gente procurou buscar os objetivos assim, degrau a degrau, e as coisas foram acontecendo. Então lá no começo Vamos trazer aqui para o início, né, esperar carregar esse material que está disponível no site oficial da CBF e é repassado para a imprensa, em que Weber Roberto Lopes completou 350 jogos como comandante em jogos somente da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso foi no jogo entre Sport e Vasco, no último final de semana, quando o Vasco venceu aqui na Ilha do Retiro, no Recife, e isso acaba sendo uma marca das mais respeitadas para uma arbitragem, para um árbitro de futebol. 350 jogos somente na Série A do Campeonato Brasileiro. Quando tiver tudo pronto, pode dar aquele ok para que a gente possa trazer para o nosso telespectador o que isso representa e esse material que traz em tom de homenagem o depoimento do próprio árbitro Weber Roberto Lopes, que tem participação em muitos jogos importantes, principalmente de nível internacional. Já temos o material pronto? Então vamos lá, colocar novamente para você que acompanha aqui o Canal Esportes. Estaria chegando aqui na situação de igualar a quantidade de jogos com uma bandeira da arbitragem chamado Arnaldo César Coelho. Realmente é uma marca difícil, né, de se conquistar. Hoje completando aí 350 jogos na primeira divisão de um campeonato muito difícil, que é o Campeonato Brasileiro, com grandes jogadores, grandes equipes, e também salientar grandes árbitros, né? E Weber Roberto Lopes é um daqueles ícones, um daqueles tops, um daqueles virtuosos que a arbitragem mundial deu durante todo esse tempo. Entrar para um grupo seleto em relação à quantidade de jogos, eu fico muito feliz. A gente vai saber separar a comemoração depois que realizar um trabalho com muita concentração, um bom desempenho, aí a gente vai chegar no vestiário, fazer uma oração, agradecer a Deus e comemorar essa marca. O presidente Rogério Caboclo fez uma coisa nobre no período da pandemia, que foi aquele auxílio emergencial. A gente não pode esquecer disso, que seria um adiantamento das taxas, e depois tão nobre foi a ação que ele reverteu isso em doação. Então é uma demonstração de que o presidente da Confederação Brasileira se preocupa com a arbitragem brasileira, se preocupa com os clubes, filiados, enfim, se preocupa com uma gestão exemplar. Então a gente fica muito feliz. Voltando agora o foco aqui do programa para as coisas de Alagoas, o CSA se prepara para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. Cuiabá que é o terceiro colocado. O CSA voltou a ficar de olho no G4, mas ainda precisa exatamente de uma boa sequência de vitórias para poder se aproximar das equipes que se encontram nas 4 melhores posições nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje o Cuiabá é o terceiro colocado e o CSA, para poder alcançar esse objetivo que nós estamos colocando, que é se aproximar dos times que se encontram no G4, precisa superar esse adversário. E o meio-campista Giovani conversou com a imprensa na sala de imprensa do CSA para falar dos desafios e de suas funções à disposição do técnico Moza. A expectativa é da equipe fazer uma grande partida. Querendo ou não, a gente perdeu essas 2 partidas, mas a equipe vem jogando muito bem.
e acredito que vamos com força total para a cidade de Cuiabá. Acredito que estou muito feliz de estar no CSA, então a cada jogo eu vou tentar desenvolver o meu melhor. E aquela partida era em especial porque era contra a minha ex-equipe, mas hoje eu defendo o CSA e, se Deus quiser, daqui para frente é só coisas boas pelo CSA. Eu agradeço pelo carinho da torcida, mas quem decide é o treinador. E eu sigo evoluindo, treinando forte aí para quando aparecer a oportunidade eu estar preparado. Outra peça importante na equipe do CSA e que fica à disposição para esse jogo contra o Cuiabá no próximo final de semana é o atleta Rony. Ele também falou com a imprensa e explicou exatamente esses propósitos que tem com a camisa do CSA nesse momento decisivo da segunda divisão do futebol nacional. Realmente, às vezes pode sim mudar um pouco o estilo de jogo, né? O Cuiabá também tem uma sequência difícil, eles têm um jogo na Copa do Brasil, né? Muito difícil contra o Grêmio. Isso às vezes pode ser um pouco benéfico para nós, né? Mas pode sim haver uma mudança, mas às vezes isso leva um pouco de tempo, né? Nós possamos aproveitar esse momento, essa troca de treinador deles, né? Que nós possamos ter uma semana boa de trabalho, chegar lá forte, bem concentrado, bem treinado, para poder surpreender eles, né? Uma equipe que vem numa evolução muito grande no campeonato, que possamos chegar lá, fazer um bom jogo, né? E aproveitar esse momento também de sequência difícil que eles têm, né? Fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conquistar um resultado bom lá. Para a equipe que tem um objetivo de acesso, de brigar na parte de cima da tabela, tem que estar vencendo fora de casa, né? Esse é um objetivo nosso, nós conseguimos isso só uma vez, só uma vitória fora de casa, como você falou, né? E lógico, todo ponto fora de casa é importante, desde que você vença em casa, né? Como nós perdemos o último jogo em casa, é importante nós buscarmos esses 3 pontos fora, né? E com certeza esse é o nosso objetivo, ir fora de casa, fazer um bom jogo, um jogo bem consistente, né? Eu acho que é isso, como eu falei, tem uma semana longa para trabalhar, que possamos recuperar nossa força, nossa concentração e fazer um grande jogo e voltar a vencer fora de casa vai ser importante para a nossa sequência. No CRB, o zagueiro Xandão também fala dos desafios da equipe. O Galo que conquistou uma boa vitória ainda na outra semana quando enfrentou o Oeste em Barueri. Venceu por 2-1 com o gol do Claudinei, que nós já repercutimos aqui no programa. Ele que é uma das lideranças desse time do CRB, o zagueiro Xandão, e fala agora desse desafio com o Náutico. O CRB joga no sábado, em mais uma rodada da Série B, aqui em Maceió. Tivemos aí nessa partida difícil contra o Oeste, fora de casa, né? Uma equipe que vinha aí, tem essa necessidade de somar pontos dentro da sua casa, porque vive um momento difícil no campeonato, mas nós também precisávamos, né, somar pontos, principalmente fora de casa, né, onde a gente vinha tendo muita dificuldade e graças a Deus conseguimos, né, fazer um jogo competitivo, conseguimos conquistar os 3 pontos e também, né, é muito bom o fato da gente resgatar nessa confiança de vencer fora de casa, de somar pontos fora de casa, já que o campeonato vem se desenhando muito dessa forma aí, né, e muitos times conseguindo aí resultados fora de casa. É importante também que a gente possa conseguir uma sequência boa fora de casa aí de pontos, somando pontos, para que a gente possa subir mais e mais na tabela. A gente vem né, conversando assim com os companheiros aqui, a gente tem realmente tido os pés no chão, né? Nós sabemos ainda da dificuldade, né? Tem vários jogos ainda, nós sabemos ali, tem muitos jogos que são principalmente confrontos diretos contra equipes que estão no G4, então é óbvio que nós vamos jogar jogo a jogo, nós vamos buscar ponto a ponto, né? Mas é claro que ganhando fora de casa, como a gente veio dessa vitória do Oeste, tendo uma sequência boa aí, a gente continuando um trabalho bom dentro de casa, tirando aí dois tropeços que nós tivemos, mas nós estamos fazendo um trabalho bom dentro de casa, né? Acredito que a nossa equipe pode sim brigar no G4, pode sim chegar, encostar ali e por que não, né? Depois que a gente conseguir chegar no G4, fazer um trabalho de manutenção dentro do G4 para que esse objetivo aí do acesso, né, se concretize. Eu acho que todos aqui estão muito motivados para isso, né? Nós hoje não falamos aqui hoje de acesso porque o objetivo hoje é outro. Acredito que todas as equipes, né, do campeonato, se tem esse objetivo
objetivo primeiro de conseguir os 45, 46 pontos, né? Eu acho que ninguém pode falar de acesso antes de conseguir esse objetivo dentro da competição. Então nós também somos uma equipe que também briga também por esse primeiro objetivo, que é os 45, 46 pontos, e obviamente que depois de conquistados esse primeiro objetivo, nós vamos sim buscar aquilo que tiver para nós no campeonato e por que não o acesso. Com certeza, né? A gente vem trabalhando sempre essa parte de bola parada, né? Tanto ofensiva, né? Como também ali nas faltas, né? Nós temos aí o Diego Torres, que é um especialista, enfim, mas é importante, né? A gente está trabalhando para dar esse suporte para o time, né? Às vezes a gente pega um jogo aí um jogo amarrado, como a gente diz, né? Na gíria de futebol, e uma bola parada decide muito, e nós sabemos que quando um zagueiro que tem uma estatura maior, né, ele tem de repente esse ponto forte no jogo. Então é importante que a gente trabalhe isso, né? A gente tem aqui na equipe Poxa Páscoa, né, Gum, né, Reginaldo Júnior. Então a gente tem zagueiros aí, o Thaleson, a gente tem zagueiros que são muito capacitados. É isso mesmo, são grandes zagueiros esses que o Xandão colocou, e a concorrência para o setor de defesa, no setor de defesa do CRB, acaba provocando exatamente uma disputa sadia entre os atletas. Vamos dar uma olhada nos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, colocando a classificação atualizada e os jogos que marcam esta rodada, que o CRB entrará em campo para enfrentar o Náutico e o CSA jogará fora de casa com o Cuiabá. Isso mesmo, a Série B, a segunda divisão no futebol nacional. Vamos colocar no vídeo então para o nosso telespectador ter uma noção de como anda a situação de momento envolvendo os clubes. A Chapecoense segue mais líder do que nunca, com 44 pontos. Em segundo, o América Mineiro com 37. O Cuiabá é o terceiro com 37 pontos. Em quarto, o Sampaio Corrêa com 34. Em quinto, Juventude com 34 pontos. Sexto, a Ponte Preta com 32. O sétimo é o Avaí com 30. O CRB é o oitavo colocado com 29 pontos. Em nono, o Paraná com 29. Em décimo, o Operário com 29 pontos. 11º, Confiança com 29 pontos. 12º, CSA com 28. Em 13º, Brasil de Pelotas com 26. 14º, Guarani com 25 pontos. 15º, Cruzeiro com 24. Na 16ª colocação, Vitória com 24 pontos. O Náutico é o primeiro time na zona de rebaixamento, está na 17ª colocação com 20 pontos. Em 18º, o Figueirense com 19. Em 19º, o Botafogo de Ribeirão Preto com 18. E o Oeste segue na lanterna com 8 pontos apenas e passos largos para a Série C. Sampaio Corrêa e Náutico jogam hoje à noite. Lembrando que esse jogo ainda é válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogo atrasado, né, para poder fechar essa rodada, que já está toda finalizada praticamente, faltando essa partida entre Sampaio Corrêa e Náutico. O Náutico que vem para Maceió no próximo sábado para enfrentar a equipe do CRB. Dando uma passada na Série D do Campeonato Brasileiro, na 4ª divisão do futebol nacional, você vai poder acompanhar agora os jogos que praticamente decidem os classificados para a segunda fase da competição. Lembrando que Coruripe e Jaciobá são os representantes de Alagoas nesta competição. O Jaciobá já está eliminado. O Coruripe tem boas chances de classificação. Então vamos ver como fica a classificação do grupo 4 da Série D do Campeonato Brasileiro, com a presença dos dois clubes alagoanos nesta fase decisiva. É a 13ª rodada da competição, essa é a penúltima rodada, tá certo? Depois dessa, só vamos ter a rodada 14. Então, a situação de momento é a seguinte: o Itabaiana é o líder com 20 pontos. Em segundo, o ABC com 20 pontos. Em terceiro, Vitória da Conquista com 19. Em quarto, o Coruripe com 18. Na quinta posição, o Central, 18 pontos. Em sexto, o Potiguar de Mossoró com 15. Em sétimo, o Frei Paulistano com 10. Até o Potiguar de Mossoró ainda existe chance de classificação. Do Potiguar de Mossoró para baixo, ou seja, o Frei Paulistano e o Jaciobá já estão eliminados da competição, tá certo? Então, Central, Potiguar de Mossoró, Coruripe, Vitória da Conquista, ABC e Itabaiana, 6 equipes disputando 4 vagas. Hoje, o nosso representante, o Coruripe, ainda tem boas chances de classificação, como já falei, porque depende apenas de si para poder passar para a segunda fase. São 4 equipes classificadas de cada grupo. No sábado nós teremos Jaciobá e ABC, jogo marcado para as 4 da tarde no Estádio Municipal. O Vitória da Conquista enfrenta o Frei Paulistano no domingo. Itabaiana e Central jogam no domingo no Estádio Etelvino Mendonça. E na segunda-feira, Potiguar de Mossoró
e Coruripe fecham esta rodada, jogo marcado para as 3 da tarde. Lembrando que esse jogo de sábado, Jaciobá e ABC, jogo que terá transmissão pelo Maicuji e pela CBF TV. O Jaciobá já é eliminado na competição, o ABC tem grandes chances de classificação. Assim nós vamos encerrando esta edição do programa Canal Esportes. Amanhã eu te espero às 11h30 da manhã, com muitas novidades, com mais entrevistas, com mais reportagens. Deixo meu grande abraço para você, um grande abraço mesmo. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.